Um visitante das estrelas apresentando Apophis. O espaço. A última fronteira. Um reino de vastidão insondável, repleto de maravilhas e mistérios. E às vezes perigos. Um desses perigos, um visitante rochoso das profundezas do cosmos, atende pelo nome de Apophis. Batizado em homenagem à antiga divindade egípcia do caos e da destruição, Apophis é um asteroide próximo à Terra, com um diâmetro estimado em 340 metros, aproximadamente o tamanho do Parque do Ibirapuera em São Paulo. Sua descoberta em 2004 enviou ondas de choque pela comunidade científica e além. A história de Apophis começou em junho de 2004, no Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Uma equipe de astrônomos, liderada por Roy Tucker, David Tollen e Fabrizio Bernardi, estava conduzindo uma pesquisa de rotina em busca de objetos próximos à Terra. No meio dos inúmeros pontos de luz que salpicavam suas imagens, um objeto em particular chamou sua atenção. Movendo-se a uma velocidade impressionante em relação às estrelas de fundo, esse objeto exibia um brilho sinistro, sugerindo um tamanho considerável. Após observações adicionais, os astrônomos conseguiram determinar a órbita preliminar do objeto. Os resultados foram alarmantes. A descoberta de Apophis galvanizou a comunidade científica global, levando a uma campanha sem precedentes de observações e análises. Astrônomos de todo o mundo voltaram seus telescópios para o céu, ansiosos para coletar o máximo de dados possível sobre a órbita do asteroide. Cada nova observação, cada imagem capturada, alimentava modelos de computador cada vez mais sofisticados, ajudando a refinar nossa compreensão da trajetória de Apophis. À medida que os dados se acumulavam, um quadro mais claro começou a surgir. A órbita de Apophis, embora ainda classificada como potencialmente perigosa, foi recalculada com maior precisão. A probabilidade de um impacto em 2029 diminuiu drasticamente, caindo para menos de 1 em 100 mil. Embora Apophis não represente uma ameaça imediata à Terra, sua descoberta serviu como um lembrete aleatório da natureza dinâmica do nosso sistema solar e do perigo muito real representado pelos objetos próximos à Terra. A história está repleta de exemplos de impactos cósmicos, alguns relativamente benignos, outros catastróficos. Dois eventos em particular servem como estudos de caso aleccionadores: o evento de Tunguska, de 1908, e o meteoro de Chelyabinsk, de 2013. Em 30 de junho de 1908, uma explosão poderosa sacudiu a remota região de Tunguska, na Sibéria. A explosão, estimada em cerca de 12 megatons, equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima, devastou uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados, derrubando cerca de 80 milhões de árvores. A causa? Acredita-se que seja um asteroide ou cometa com cerca de 50 a 100 metros de diâmetro, que explodiu na atmosfera. O efeito Yarkovsky, uma força invisível em jogo. Para prever com precisão a trajetória de um asteroide, os cientistas devem levar em conta uma miríade de fatores, incluindo a atração gravitacional do Sol e dos planetas, a influência de outros corpos celestes e até mesmo forças sutis que podem ter um impacto significativo ao longo do tempo. Uma dessas forças, conhecida como efeito Yarkovsky, desempenha um papel crucial na forma como os asteroides se movem pelo sistema solar. O efeito Yarkovsky, nomeado em homenagem ao engenheiro civil russo Ivan Yarkovsky, que o descreveu pela primeira vez no início do século XX, é uma força térmica que atua sobre objetos em rotação no espaço. À medida que um asteroide é aquecido pela luz solar, ele emite radiação térmica de sua superfície. Escudo planetário. Missões. DART e o futuro da defesa. A perspectiva de um impacto de asteroide, por mais remota que seja,
levou a um esforço concertado para desenvolver estratégias eficazes de defesa planetária. Enquanto os astrônomos continuam a escanear os céus em busca de ameaças potenciais, engenheiros e cientistas estão trabalhando diligentemente em tecnologias inovadoras para desviar ou destruir asteroides perigosos antes que eles possam representar um risco para a Terra. Um dos esforços mais promissores nesse sentido é a missão Double Asteroid Redirection Test, DART, da NASA, lançada em novembro de 2021. DART, a primeira missão de demonstração de defesa planetária, tem como alvo o sistema binário de asteroides de Didymos, composto por um asteroide maior, Didymos, e uma lua menor, Dimorphos. Cooperação global, unindo o mundo, diante de uma ameaça comum. A ameaça representada por objetos próximos à Terra é um desafio global que exige uma resposta global. Nenhum país sozinho possui os recursos ou a capacidade de enfrentar essa ameaça de forma eficaz. A cooperação internacional, tanto em termos de compartilhamento de dados, quanto de coordenação de esforços de mitigação, é essencial para garantir a segurança do nosso planeta. Nos últimos anos, tem havido um progresso significativo na construção de uma rede global de defesa planetária. Olhando para o futuro, vigilância contínua e pesquisa essencial. À medida que olhamos para o futuro, a necessidade de vigilância contínua e pesquisa sobre objetos próximos à Terra nunca foi tão grande. Enquanto continuamos a explorar e aprender mais sobre o Sistema Solar, é crucial permanecermos vigilantes na identificação e avaliação de potenciais ameaças. Os avanços na tecnologia, como telescópios maiores e mais poderosos, algoritmos de processamento de dados aprimorados e missões espaciais inovadoras, estão revolucionando nossa capacidade de detectar, rastrear e caracterizar objetos próximos à Terra. Esses avanços nos permitirão detectar asteroides menores e mais escuros com antecedência, fornecendo mais tempo para desenvolver e implementar estratégias de mitigação eficazes. Conclusão: a humanidade e o cosmos. Uma jornada compartilhada. A história de Apophis, desde sua descoberta inicial até os esforços internacionais em andamento para monitorar e mitigar riscos potenciais, destaca a relação complexa e em evolução entre a humanidade e o cosmos. É uma história de maravilha científica, desafio tecnológico e, acima de tudo, da importância da cooperação global diante de uma ameaça comum. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do universo, devemos permanecer humildes diante da vastidão e poder do cosmos. Apophis e outros objetos próximos à Terra como ele servem como lembretes aleatórios de nossa vulnerabilidade neste vasto e imprevisível palco cósmico.